O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Saber Direito e nós estamos, durante essa nossa exposição, nós estamos falando sobre controle do Estado. Na aula passada, nós tecemos comentários sobre a questão da terminologia, nós falamos sobre o controle, sobre as acepções, elementos, classificação e fechamos a aula falando sobre o controle extrajudicial que o MP exerce sobre a administração pública. Eu me chamo Gladstone Filippo Santana e sou professor de Direito Administrativo. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema controle do Estado. E o assunto de hoje é um assunto que gera controvérsias, é um assunto que vem sendo debatido nas raias do Supremo, é um assunto muito interessante da gente estudar e da gente ficar sempre atualizado em relação a isso. Diz respeito ao controle legislativo e à atuação do Tribunal de Contas. É isso que a gente vai ver agora. Obviamente que eu não vou aqui esgotar o tema relativo a Tribunal de Contas, porque essa não é a linha de abordagem dessa nossa aula. A nossa linha de abordagem é a atuação no que tange a controle. Então, nós não vamos aqui entrar em detalhes de tribunais de contas, de atuação, de composição, não é isso a ideia, ok? Vamos começar então a ver as questões do controle legislativo e vamos primeiro entender, em relação ao controle legislativo, vamos entender o conceito, né? Vamos entender o que significa o controle legislativo e vamos ver essas modalidades de controle legislativo. Bom, o nome já nos ajuda, já nos facilita bastante. Controle legislativo é um controle exercido pelo Poder Legislativo, ok? Esse controle legislativo, que significa um conjunto de mecanismos colocados sob a responsabilidade dos órgãos do Poder Legislativo, que controla a função administrativa em relação a dois aspectos fundamentais. Atos de natureza política, atos, função política do Estado e atos de natureza financeira. Então, o controle legislativo é uma espécie de mecanismos de controle afetos ao poder, aos órgãos do Poder Legislativo, e aí, basicamente, eu estou falando de Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, um conjunto de mecanismos, de medidas colocadas à disposição desses órgãos que compõem o Poder Legislativo para controlar a função administrativa no que tange aos aspectos político e financeiro. Então, são dois aspectos importantes que a gente precisa ter em mente e que a gente precisa estudar, certo? O que significa o controle político, né? Controle político é essa fiscalização e decisão sobre atos ligados à função administrativa do Executivo e do Judiciário. O controle político, ele é um controle que pode ser, assim, entendido como um controle exercido sobre um bloco, o legislativo, sobre as funções do executivo e do legislativo. Todos do judiciário. Todos nós aqui sabemos que o poder legislativo, os órgãos de cúpula do poder legislativo, possuem funções eminentemente políticas. Logo, o controle exercido pelo Poder Legislativo não poderia deixar de ser um controle político. Quando o Legislativo, por exemplo, ele invade competências, essa invasão permitida constitucionalmente, de controle sobre outros poderes, esse controle exercido pelo Legislativo sobre os outros poderes tem caráter eminentemente político. Mesmo que a gente consiga enxergar aqui um caráter financeiro, por trás dos bastidores sempre há a questão política incidente, ok? Bom, dentro da Constituição, existem alguns mecanismos de controle político que o Legislativo exerce e que a gente precisa estar atento a esses elementos, a esses mecanismos que a nossa Constituição nos presenteou, né? Primeiro, artigo 49 da Constituição, é o chamado poder de fiscalização. Diz lá, né?
é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Esse inciso 10 é um inciso fundamental do artigo 49, que diz respeito a esse controle político que o Legislativo exerce. Como a redação é clara, diz que a fiscalização e o controle da administração pública direta e indireta é feita pelo Poder Legislativo por meio das suas casas, por meio do Congresso Nacional ou por qualquer de suas casas. Em segundo lugar, o chamado poder convocatório que o Legislativo tem, previsto lá no artigo 50, que diz assim: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado, olha aí, convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Olha o grau de importância que a Constituição deu a esse poder político do Legislativo, né? Ele diz que a Câmara ou o Senado tem esse poder de convocar autoridades ligadas à Presidência da República para que elas prestem informações sobre assuntos previamente determinados, sob pena de, não indo e não justificando, incorrer em responsabilidade administrativa, que será apurada mediante os procedimentos administrativos de apuração. Terceiro instrumento, mecanismo de controle político legislativo, o chamado poder de requisitar informações, previsto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição. Diz lá: as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estados ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, caput, cabeça do artigo, na parte central do artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Outro instrumento importante e poderoso na mão do Poder Legislativo, esse poder de requisitar as informações. Quarto mecanismo, o poder de sustação, artigo 49, inciso 5º. Ao lado do artigo 49, inciso 10, que é a matriz principal desse controle político legislativo, eu tenho esse inciso 5º aí, que eu poderia classificar como mais importante depois do inciso 10. O inciso 5º, ele diz assim, ó: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, o que faz a preservação da função legiferante a cargo do Poder Legislativo. Aqui cabe uma ressalva, e uma importante ressalva. Compete ao Legislativo sustar. Sustar significa estancar, paralisar, interromper a eficácia daquele ato. Então, sustar o ato administrativo que exorbite a função regulamentar, que exorbite o poder regulamentar da administração pública. Muito importante a gente frisar o seguinte: a administração pública, dentre os poderes administrativos, e aí é um assunto que eu não vou entrar claramente aqui, mas a doutrina considera como um dos poderes administrativos o poder regulamentar. E o que é o poder regulamentar? É essa prerrogativa de que goza a administração pública de dispor, mediante decretos de execução, mediante atos, regulamentos de execução, sobre determinado assunto afeto à sua área. Então, veja, o poder regulamentar da administração pública, ele é restrito a matérias já estabelecidas em lei. O que a administração pública não pode fazer via ato administrativo é inovar no mundo jurídico. A administração pública, por meio dos seus próprios atos, ela não pode invadir as chamadas reservas de lei. Então, quando um determinado assunto é reservado à lei, ao tratamento a ser dado por lei, não pode o executivo editar um ato
invadindo essas competências. A função regulamentar é restrita às questões secundárias. Serve para complementar, atuar em lacunas, né? Ela serve para isso, a execução de uma lei. Então, tudo que eu estou falando aqui está dentro das divisões das funções. A função administrativa é uma função secundária, como a gente falou na aula passada, é uma função secundária. A função legislativa é uma função primária. Então, quando o legislativo edita uma lei sobre determinado assunto, compete ao executivo simplesmente complementar ou explicar o conteúdo dessa lei. O executivo não pode, via ato administrativo, falar mais do que a lei disse, porque aí ele estaria exorbitando a sua função regulamentar. Ele estaria falando mais do que a lei. E quando isso ocorre, quando o executivo vai além do que ele poderia ir, aí compete ao legislativo sustar a eficácia desse ato administrativo que exorbitou essa função regulamentar. Importante também é a gente colocar uma segunda ressalva. A doutrina admite, e aí com uma certa margem de segurança, os chamados decretos autônomos. Esses decretos autônomos, eles são conhecidos e atualmente aceitos pela grande parte da maioria. O que é um decreto autônomo? O decreto autônomo é um ato administrativo que puxa efeitos, que puxa sentido, que traz da própria Constituição o seu sentido. Ele não é um ato que complementa uma lei. O decreto autônomo é um ato que viabiliza o que diz a própria Constituição. Então, ele pula uma etapa. Ao invés da Constituição trazer uma norma programática e a lei falar sobre essa norma programática, o decreto autônomo é um ato regulamentar que busca a sua existência, a sua judicialidade exatamente na Constituição, não mais na lei. Esses decretos autônomos, eles são aceitos, mas de maneira muito restrita. A própria Constituição traz essas hipóteses de decreto autônomo. É uma situação excepcional e muito restrita. Lá no artigo 84 da Constituição, inciso 6º, a linha A, 84, que é um artigo que fala sobre as competências privativas do presidente da República, inciso 6º, a linha A, diz que o presidente pode editar atos de organização interna da administração pública sem que isso aumente despesa, sem que isso crie ou acabe com órgãos. Então, veja, é possível um decreto sem uma lei anterior que o preveja, que o regulamento, um decreto sem uma lei anterior, mas desde que esse decreto autônomo puxe eficácia direta da Constituição e trate de organização interna da administração pública sem criar ou extinguir órgãos ou sem aumentar despesa. Uma segunda hipótese de decreto autônomo ocorre nos casos em que cargos públicos que só podem ser criados e extintos por lei em uma determinada situação, quando o cargo é declarado vago, aí o decreto pode diretamente extinguir o cargo. É uma exceção própria da Constituição, a extinção de cargos previamente declarados vagos pela Constituição. Recapitulando, duas hipóteses de decreto autônomo, né? Decretos que não buscam fundamento na lei, e sim na própria Constituição. A possibilidade de organizar a administração pública sem que isso crie órgão, sem que isso ocasione a extinção de órgão ou sem aumento de despesa, ou na hipótese de extinguir cargo público desde que declarado vago anteriormente. Ok? Muito bem. Voltando aos mecanismos de controle político do Legislativo. O quinto mecanismo é o controle político exercido pelas comissões parlamentares de inquérito, prevista no artigo 58, parágrafo